Quinta-feira, 17h30, como toda quinta-feira, 17h30, nós estamos aqui na página da CEPOD-NIT para poder falar com vocês a respeito de drogas. Está aqui ao vivo, continua por aí, foi pro IG, continua lá então, que a gente vai bater um papo muito legal hoje aqui. Como toda quinta-feira, a gente traz sempre um convidado nosso para conversar e explicar para a gente a sua experiência no assunto drogas, álcool, e aí sempre com uma novidade. Então a gente traz aqui psicólogo, psiquiatra, alguém envolvido com esse tema em escolas. Então, como o tema é diversificado e ele permeia entre vários assuntos e várias cadeiras, a gente traz sempre alguém com uma experiência própria ou profissional ou acadêmica, científica, para conversar aqui com vocês e não ficar sempre com aquela preso a uma única ideia. Cada live dessa aqui, para mim, tem sido uma aula e você pode buscar depois aqui no feed todas essas aulas que eu tenho tido e vocês podem também divulgar, dar uma olhada e dar uma divulgada. A gente vai divulgar também, colocar, disponibilizar no YouTube, que tem a página também da Secretaria de Políticas de Drogas no YouTube. Procura lá, porque lá você pode inclusive dar uma acelerada se tiver o tema ali, aquele assunto, você não está muito afim de ouvir lentamente ou está sem tempo, você pode ouvir de forma mais rápida. Já chegou aqui o nosso convidado de hoje, eu vou dividir aqui a tela com ele e vamos bater um papo. Vamos chamar aqui o Rafael Mocazel, que é para a tela aqui conosco e nos enriquecer certamente com o seu conhecimento no tema drogas. E aí chegou aqui o Rafael. Como é que tá, Rafael? Tudo bem? Vamos fazer aqui os testes de som, de imagem. Boa tarde a todos. Vocês me desculpem, mas a minha luminosidade não é muito boa nesse horário. É o que dá. Você não tem como ficar ao contrário, não, porque eu acho que a luz está vindo lá de trás, né? Posso tentar. Se der. Não, se der também, que é para a gente poder te ver aí melhor. Olha aí, ficou legal. Ficou legal, ficou bom agora. Estamos te vendo melhor agora aí. Deu uma iluminada melhor aí. Então, Rafael, estamos aí na Semana de Prevenção às Drogas e com a campanha nacional, o tema do tratamento de dependentes químicos e na repressão da oferta de entorpecente no país. Esse é o tema nacional. A promoção da abstinência e da reinserção social e a prevenção buscando uma melhora geral na qualidade de vida. Nós, aqui da Secretaria, acreditamos estar também no desenvolvimento da criação do hábito da prática desportiva. E esse é o nosso tema aqui que a gente está trazendo você para discutir com a gente e para passar para a gente o seu conhecimento, que é o esporte como ferramenta de prevenção às drogas. Então, aqui dividindo a tela comigo, eu sou Fábio Domingos, para os seus amigos que estão chegando aqui na nossa live, eu sou o Fábio Domingos, eu estou como secretário de Políticas de Drogas em Niterói e dividindo hoje aqui a tela com o Dr. Rafael Mocazel, que é graduado em Educação Física e de Esportes, mestre em Artes Marciais, doutor em Ciência do Desporto, professor e pesquisador, autor de alguns livros e de alguns artigos. Não é isso, Rafael? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, feita essa breve apresentação e dessa introdução que a gente colocou aqui para você discorrer, o que você me diz aí do esporte como ferramenta de prevenção às drogas? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado ao excelentíssimo secretário e à secretaria. Para. Excelentíssimo não. Vamos mudar a história aí. Para com isso. Sem formalidades aí. Tá bom. Bom, basicamente o que acontece? A perspectiva do esporte é uma perspectiva muito lata, uma perspectiva ampla. As pessoas têm uma visão muito limitada
da questão do esporte quando a gente fala no dito popular, né? O esporte ele não é só lazer. É muito importante que seja frisado isso, né? Todos os estudos em educação física, em serviço social, em fisioterapia, em psicologia, enfim, em campos mil, né? A gente já vê, e isso já não é de hoje, a prática esportiva sendo utilizada como uma ferramenta de inclusão, não só de cunho social, né? Mas também de cunho de reabilitação, né? Vamos dizer assim. A pessoa, como a secretaria trabalha, a pessoa é uma pessoa dependente de drogas, né? Quando essa pessoa é dependente de drogas, a gente está falando de mais de um fator que pode estar ali influenciando ele. Então tem gente que está ali pela pura química, né? Mas tem gente que está ali por questões totalmente psicológicas. O esporte é uma espécie de válvula de escape. Ele não vai ser aqui, é muito importante que seja frisado isso. Eu não tenho aqui o papel messiânico de chegar aqui como se fosse uma bênção bíblica que o esporte vai curar o câncer, vai acabar com as drogas, vai acabar com toda a crise econômica. Não, não é isso. Mas ele pode colaborar sim. Isso é defendido em vários campos. Ok. Quando a gente fala de drogas, a gente tem que entender a especificidade da pessoa, da situação, da causa dela. Tem gente que está ali puramente por uma questão química, né? E o esporte vai colaborar nas reações químicas. Tem gente que está ali por questões psicológicas. O esporte vai ser uma válvula de escape para que ela direcione toda ali a sua questão psicológica de energia, enfim. Então, sem falar de trabalhos em conjunto, né? Trabalhos coletivos, pessoas colaborando, uma experiência multidisciplinar de profissionais de educação física, fisioterapeutas, psicólogos e por aí vai, né? Então, o esporte é um caminho. Da mesma forma que, por exemplo, a arte também pode ser, né? Da mesma forma que princípios educacionais como um todo, uma pessoa resolve estudar, não importa em que nível, não importa o quê, né? Enfim, então eu quero deixar muito claro para os senhores que o meu papel como profissional de educação física, como estudioso, né? Professor universitário, é apenas esclarecer. O esporte não é a solução do mundo, mas ele pode colaborar sim, colaborar bastante, né? Então, é simplesmente isso. Esse eu acho que é um início bom para a gente ter nesse papo. Não, perfeito. Bem, vamos lá. Resumindo, tentando resumir o que você disse, o esporte, é claro, não é a varinha de condão e a varinha mágica que vai solucionar seja o problema que for. A gente vai tratar aqui mais de álcool e drogas, porque é esse que a nossa secretaria afeta. Okay. Então, assim, ela não vai ser o remédio definitivo, mas com certeza é um dos remédios que pode vir ali a ser dado e ser tratado, né? E assim, não só na reinserção e no tratamento, mas ele também pode vir a exercer também um papel e uma boa ferramenta na prevenção, não é isso? Quer dizer, a droga ainda não chegou na comunidade, não chegou ali na pessoa a qual vai ser lançado uma atividade esportiva, uma atividade de educação física. Aliás, educação física, esporte, sempre foi ligado muito à saúde, né? Às questões saudáveis. E a droga está muito longe disso. Então, assim, há ali já de início um contraponto. Então, pode vir também a ser uma boa ferramenta na prevenção, correto? Perfeito. É muito importante que as pessoas entendam que a prevenção e a reabilitação andam próximas. Mas maravilhoso seria se a gente só tivesse a prevenção e nem precisasse da reabilitação, né? Mas isso acontece. Sim, concordo plenamente com você e, na verdade, não é só eu, Rafael, que concorda, que as pessoas talvez não tenham muita ciência disso, mas a educação física ela já faz parte do campo da saúde. A educação física está ali, junto com a medicina, com a nutrição, com a fisioterapia. Quando o aluno se forma com a faixa verde na cintura, igual a medicina, ela faz parte do campo da saúde. O problema é que a Faculdade de Educação Física fala de exercício, mas fala também da fisiologia, fala de anatomia, fala de reabilitação, fala de pedagogia,
fala de gestão, fala de alimentação, fala de história. Então, o que acontece? Quando a situação assim, não é uma situação harmônica, né? Quando o profissional vê isso com maus olhos, com muito protecionismo, então a educação física acaba tomando pau da pedagogia, da história, da gestão, da administração, da medicina, da nutrição. A ideia não é brigar com ninguém. A ideia é somar forças em prol de uma sociedade brasileira melhor, sabe? A gente tem que parar um pouco, essa minha modesta opinião, de algumas reservas de mercado. Eu entendo que tem alguma coisa que deve ser saudável, mas eu acho que tem muita coisa que é briga de ego. Quem está sendo prejudicado é a sociedade brasileira, né? Você, como secretário, tenho certeza que tem uma visão que, nossa, tanta coisa poderia ser feita, mas tem certas amarras que a gente precisa ultrapassar, e essas amarras não são de Niterói. Essas amarras são da cultura humana, que a gente precisa pouco a pouco vencer, né? Maravilhoso seria se a gente tivesse essa visão desde o princípio de preservação, para que isso não precisasse ser uma reabilitação. E é totalmente possível que isso aconteça. Para isso, a gente precisa, desde a idade infantil, para que isso vire um hábito da nossa sociedade. Agora, com a pandemia, está todo mundo vendo quanto faz falta um fisioterapeuta, quanto faz falta um nutricionista e quanto faz falta um profissional de educação física. Está todo mundo passando esse perrengue, né? E eu espero, oxalá, tomar aqui, a sociedade não tenha apenas um choque momentâneo, que ela realmente tenha uma mudança de hábito e que possa vislumbrar isso, principalmente em Niterói, que é uma cidade com muito potencial esportivo, várias academias, vários polos públicos que são possíveis de praticar atividade física, praças, horto, praias, né? Poxa, vamos aproveitar isso, pessoal. Vamos aproveitar. Vocês não fazem ideia como isso faz falta. Eu morei 2 anos fora do Brasil. Eu morei em uma cidade cinza, que mal fazia sol, chuva sempre nublado, complicado de fazer atividade física, um frio complicado. E, cara, quando eu voltei para Niterói, quando eu vim andar na praia de Caraí, você vê com outros olhos, e aí você dá valor. Você dá muito valor, né? Então, espero realmente que as pessoas pensem nisso, na atividade física, realmente como um catalisador, não de estética apenas, não de competição apenas. Não é isso. Eu já fiz, inclusive, um discurso sobre isso na Câmara dos Vereadores de Niterói. Né? O exercício físico, a educação física, o esporte, né? É ferramenta de promoção da saúde e qualidade de vida, é transmissão de valores educacionais, é competição, é lazer, é estética cosmética, é patriotismo, é ensinar valores educacionais sob um ponto de vista social e coletivo. A ética, ela não é individual. A ética, ela é sempre coletiva, né? Então, ensina a gente a viver em coletividade. Não, perfeito, Rafael. Bem, estamos aqui conversando com o doutor Rafael Mocasel, que é mestre, que é doutor em educação física e desporto, e a gente está batendo esse papo aqui, falando do esporte e da educação física com relação à prevenção e também reinserção no mundo das drogas, né? Rafael, você falou aí dessa questão atual que a gente está vivendo, e eu queria aqui até, nesse momento de público, bater palmas também, que a gente tem batido muitas palmas, falado muito nos médicos que estão ali na linha de frente, a gente tem batido palmas para o pessoal da segurança pública, que também está ali na linha de frente. Mas olha, eu e várias pessoas, eu tenho visto, estão servindo bastante e muito dos professores de educação física que estão aqui nas telinhas, ajudando a gente a continuar se tratando fisicamente e mentalmente com as suas aulas online e gravadas. Então, assim, a telinha tem salvado muita gente de dar uma pirada e poder continuar cuidando do corpo. Eu tenho feito todos os dias as minhas aulas graças a uma academia que disponibilizou essas aulas aqui. E eu tenho visto muita gente que eu conheço da área de educação física fazendo isso também. A gente também aqui, através dessa página aqui, desse perfil, que é o CEPOD NIT, a gente disponibiliza artes marciais e
yoga e meditação. Então, eu sugiro aqui às pessoas que estão por aqui, dá uma olhada, manda um direct para saber que hora que são as aulas. Todos os dias a gente tem aulas aqui de meditação, yoga e artes marciais. Então, quem quiser se movimentar, se exercitar, pode fazer por aqui. E artes marciais também é um assunto que você conhece bem, né? Que você é professor de Kung Fu. Tem até um outro nome, o Azedias me passou outro nome, mas eu preferi tirar aqui e deixar só o Kung Fu, que para mim ia ser mais fácil falar, e você depois pode explicar para a gente como é que ele é conhecido. Então, você acredita que a arte marcial também é um diferencial para a formação de jovens, podendo até fortalecer contra tentações para o mundo das drogas? Sim, porque quando a gente fala de esporte, a gente também está falando de valores educacionais. Eu vou pegar o futebol, que é simples, todo mundo entende, mesmo que você não goste, você entende mais ou menos, todo brasileiro entende um pouquinho de futebol, nem que seja minimamente, né? E a gente entende que a partir do momento que você faz uma falta, você sofre uma sanção, né? Você cometeu uma infração, sofre uma sanção. A gente está falando nada mais, nada menos do que uma visão microsociológica, né? Então, quando a gente fala de esporte, a gente está entendendo que o esporte é uma fatia da nossa sociedade. É um espelho do que a gente vive, né? Por exemplo, nós vemos os romanos. Eles tinham, na época antiga, os gladiadores. Os gladiadores, como era antigamente, nunca seria aceito. Por quê? Porque a nossa visão de violência mudou. A nossa visão de violência é totalmente diferente, né? Então, a gente nunca aceitaria uma prática igual àquela. Né? Então a prática ela foi desportivizada, ela recebe um conjunto de regras para proteger os praticantes e a própria sociedade. As artes marciais elas têm uma coisa muito diferente que, por exemplo, o futebol, o atletismo não costumam ter. O futebol e o atletismo eles têm aquele conjunto de regras para o jogo, para a competição e para por ali. As artes marciais elas têm uma absorção da filosofia humana que poucas práticas costumam ter. Nesse gênero educativo é que a gente vai trazer aí a colocação que as artes marciais elas podem colaborar e muito para o princípio educacional de crianças, para o princípio educacional de pessoas em processo de reabilitação, como pessoas dependentes de drogas, né? E dentro dessa visão é que a gente tem que entender que tem gente que chega e fala assim: eu não vou colocar artes marciais em projetos sociais com pessoas que são ex-bandidos e coisas desse tipo, porque com isso eu estou ensinando a eles a serem ainda mais perigosos. Isso é uma visão muito equivocada do que as artes marciais podem oferecer. É claro que diga-se de passagem que é muito importante, isso tem que ser frisado. Tudo depende da intenção do docente. Tudo depende de o que o programa está propondo. Eu não vou me preocupar em ensinar ali golpes letais. A ideia não é essa. A ideia é transmitir valores educacionais. É entender que quando eu estou manifestando essa educação de combate, a primeira técnica de combate que eu tenho que frear é a minha intenção. É o meu sentimento. Então, eu começo me treinando internamente, não fisicamente, sabe? E a gente está cansado de saber quantas vezes aqui, de repente, até você mesmo, né? Quando era pequeno, o pai ou a mãe, vou colocar ali no judô ou no karatê. De praticar arte marcial sob um princípio educativo para ter mais disciplina, é muito normal no Brasil. Não é à toa que o Brasil tem atletas de excelência em várias práticas de luta e de arte marcial, incluindo a Kung Fu, que é o estilo que eu sou formado, sou faixa preta, e o Kung Fu brasileiro é um dos melhores do mundo ocidental. Né? Nós já tivemos, inclusive, atletas campeões internacionais, inclusive campeões mundiais. Tem algumas pessoas que realmente têm essa coisa de associar o Muay Thai, o Karatê, lutas, né, de uma forma geral, uma questão de violência. Vai ficar mais violento. Vai ensinar isso na comunidade, ou vai ensinar isso para um egresso.
isso é ruim e tal. Quer dizer, a pessoa, para falar uma coisa assim, tem total desconhecimento do que é a arte marcial, né? Você falou do judô. Isso não é só na arte marcial. Eu sou homem. Se eu virar professor de dança, eu sou homossexual. Eu sou massagista também. Massagista, então eu sou garoto de programa. É isso? Sabe? É um estereótipo. As pessoas adoram rótulos, rótulos no sentido pejorativo, sabe? É extremamente ignorante, para dizer o mínimo. Né? É lamentável, lamentável. Bem, nós, aqui de Niterói, né, a prefeitura, a secretaria, a gente caminha por uma outra vertente. A gente acredita e apoia todos esses programas de esporte, de lutas. Nós fomentamos isso, nós temos isso. Você comentou, Niterói tem uma grande vocação para o esporte. Aliás, tem vários atletas, vários campeões. Niterói tem campeão olímpico, tem vários medalhistas em diversas áreas. E realmente tem muita praça, muito horto, praia. E a gente, inclusive, mantém as nossas atividades de yoga e de Muay Thai, Jiu-Jitsu, nas praças e hortos de Niterói. Com a pandemia, a gente teve que cancelar todos os nossos projetos, os nossos programas, e levamos aqui agora através do mundo virtual. E a gente acredita nisso, né? Enquanto informação e qualidade de vida. A gente quer, com o esporte, ocupar a mente dessa molecada, ocupar a mente das pessoas, de idosos, de quem quer que seja, né? Para poder estar ali dando uma opção de qualidade de vida através do esporte, levando ali as mensagens do que pode fazer, de como poder ser feliz sem estar no mundo das drogas. Então, tanto de uma forma preventiva, quanto aquelas pessoas que estão ali também buscando a recuperação e o tratamento. E eu gosto sempre de lembrar, você falou do judô, né, que as pessoas associam, aquelas que não conhecem, associam a parte violenta. Você falou que não é o golpe mortal que você ensina. E no judô, e tanto no jiu-jitsu também, a primeira coisa que se aprende é como cair. Né? Então, só aí já tem todo ali um ensinamento, não só físico, mas de conceito também, que você aprende a cair. Porque a vida é assim, te dando tombos. Né? E você vai aprender a cair para cair melhor e poder levantar e se reerguer e voltar a lutar. É muito importante que as pessoas entendam que isso vai para além da arte marcial, tá? Que a prática da atividade física, exercício físico e esporte, existem conceitos diferentes, não é o papel dessa live aqui hoje, não é uma aula da Faculdade de Educação Física, mas enfim. É muito importante que as pessoas entendam que todas essas práticas são práticas que podem colaborar sim e muito, novamente, para a promoção da saúde e qualidade de vida, para valores educacionais, para lazer, para competitividade e por aí vai. Tem vários outros fatores, né? É uma alegria, eu posso comunicar aqui já de antemão para vocês, ok? É uma informação nova, essa informação ela tem aproximadamente uma semana, não passa de 10 dias, tá? Então já estou comunicando aqui na nossa live que após uma reunião com o próprio prefeito, eu estava presente na reunião. Para quem não sabe, eu faço parte da comissão do Conselho Regional de Educação Física de Niterói, eu sou um dos representantes da classe em Niterói. Tivemos uma reunião com o prefeito no dia 12, no dia dos namorados, inclusive. Estava presente também o ex-deputado Conte Bittencourt. Posteriormente, tivemos uma reunião com a subsecretária de Saúde e o secretário de Fazenda, que fazem parte da comissão de crise da atual situação da pandemia, né? E conseguimos agora um direito que era da educação física, que infelizmente ainda não tinha sido executado, mas agora a prefeitura executou. Vamos ter agora um representante da educação física na Fundação Municipal de Saúde de Niterói. Eu acho que é mais do que justo, principalmente agora que Niterói vai precisar retomar as suas atividades de promoção da saúde e qualidade de vida o mais rápido possível, assim que as liberações forem
paulatinamente liberadas, né? As liberações serem paulatinamente autorizadas, perdão. E aí eu acho que é um momento que a gente precisa de entender que essa atividade física vai servir para tudo, incluindo né, a reabilitação de drogas que, espero eu, que com a pandemia, espero eu que com as ansiedades de enclausuramento não tenham aumentado. Né? Eu não tenho dados, eu torço para que isso não tenha aumentado. Né? Tenho certeza que a Secretaria fez o seu esforço, tenho certeza que vários outros profissionais em Niterói que são comprometidos com o bem-estar da população também fizeram o seu esforço. Né? Então eu peço a você que está aí nos assistindo, ou agora ao vivo, ou depois, por favor, valorize todos os profissionais de educação física, todos os profissionais de saúde, todos os profissionais que podem até não ser de saúde, mas que colaboram fazendo doações ou que fomentem um projeto social. Né? Isso é muito importante, não só para Niterói, isso é importante para o Brasil, isso é importante para a humanidade. A gente precisa de fraternidade. O ser humano é um ser social. O ser humano sobrevive se apoiando. Essa que é a nossa saúde. Nossa saúde só tem essa saída, um apoiar o outro. A gente não consegue sozinho. A gente precisa de apoio, um apoiando o outro. Né? Então, pode ser até meio bíblico, pode ser até meio filosófico, mas para mim é verdade. Não, para mim também. E assim, pô, excelente notícia que você acabou passando aqui para gente, que bom. Nós vamos estar presentes, é claro. A gente também assim não tem nenhuma pesquisa realizada cientificamente, mas o que a gente tem visto aí tem de levantamentos através de vendas que aumentaram, de propagandas que estão sendo realizadas, de problemas de ansiedade que geram no isolamento. A gente, infelizmente, tem aí uma tendência a um aumento no uso, principalmente do álcool. Né? Há algumas notícias desencontradas com relação à utilização de drogas ilícitas, por uma dificuldade ou outra que alguém possa vir a ter na compra, né? Mas assim, nada científico. Então, são observações que a gente tem. Então, a gente assim vem levando, através aqui das lives, através das nossas conversas, esse tipo de informação para que a pessoa tenha sempre ali uma opção. Né? E o esporte, é claro, tá incluso nisso. Vai ser sempre uma opção. E um captador de pessoas para que a gente possa levar também a mensagem de saúde, de uma vida com qualidade. Bem, eu tinha aqui colocado para você essa questão né, não só da prevenção, mas também de recuperação e tratamento, e usando o esporte, né, enquanto tratamento. A gente já deu uma pincelada, mas eu queria que você reforçasse, né, que na reinserção de usuários crônicos de drogas, na ajuda de se manter na abstinência, porque o usuário em tratamento, ele está sempre precisando ocupar a sua mente com coisas boas e até desvirtuar de outras que ele pudesse utilizar. Então, os grupos de mútua ajuda fazem muito isso através de palavras e conversas. Mas nós temos aqui a atividade esportiva que pode muito bem servir nessa ajuda da abstinência, né? Sim, total. Inclusive, nós temos não só pesquisas internacionais falando sobre isso, tá? É muito importante que todos saibam aqui, e eu digo isso com muita felicidade e tranquilidade, por ser profissional de educação física, docente universitário, eu sou pesquisador, faço artigos, publico, falo sobre artes marciais, é o meu carro-chefe de pesquisa, publico sobre outros temas, mas quando você busca projetos utilizando as lutas e as artes marciais como um princípio de reabilitação e de inclusão social, nós vemos aí, inclusive, pesquisas brasileiras, não só internacionais, colocando que as lutas e as artes marciais foram, sim, ferramentas de extrema relevância
para o processo de reabilitação de pessoas dependentes de drogas. Temos, inclusive, um caso de uma pesquisa do sul do Brasil, me falha agora o estado, se eu bem me lembro, foi no Paraná, Curitiba, e o que me deixa bem feliz, porque as pessoas têm uma visão muito estereotipada que só existe vida acadêmica relevante no eixo Rio e São Paulo, no Brasil, e isso é uma blasfêmia, porque o Brasil tem muito valor em vários pontos que não são do eixo Rio e São Paulo, tá bom? E nessa pesquisa foi-se comprovado, né, que uma juíza brasileira colocou lutas e artes marciais como um dos princípios para a pessoa estar em liberdade provisória, e a pessoa não saiu mais, ficou lá mesmo após o fim do prazo que a juíza tinha determinado. Ela se encontrou ali, né? Volto a falar, não precisa ser as lutas e as artes marciais. Poderia ser o basquete, poderia ser a natação, poderia ser a lambada, não importa. O que importa é a atividade física foi um catalisador de saúde. E é muito importante, pessoal, lembrem-se, não tem uma visão estereotipada de saúde sob o prisma físico. A Organização Mundial da Saúde já não vê dessa forma há décadas. Tá? O Oriente já não vê dessa forma há nunca, né? Porque o Oriente sempre viu o ser humano como um ser holístico. Ou seja, holos, ver o todo. É físico, é mental, é energético, é social, não importa de acordo com a sua visão. O que importa é o ser humano é para além do físico. Quantas pessoas aí que você vê que são ricas, que são poderosas, que são bem-sucedidas e se matam? Me diz, isso é estar saudável? Com certeza não. Então, pensem nisso um pouco. É muito importante que vocês vejam a atividade física, o exercício físico e o esporte, não importa qual seja, como uma ferramenta de promoção da saúde do todo, holístico. E aí está inserido sim, o processo de reabilitação. Isso é uma verdade, isso acontece, devemos fomentar mais isso nos nossos programas. Isso tem que ser assim, um dos aspectos de prioridade de processo de inclusão social, no processo de promoção da saúde e de reabilitação. E maravilhoso seria, novamente, se nem precisássemos da reabilitação, se fosse apenas prevenção. Para tudo. Já imaginou se tivéssemos isso no SUS? Já imaginou se o profissional de educação física estivesse inserido no SUS de uma maneira mais massiva do que temos hoje? Porque ele está inserido, mas ele ainda é um 0,000 nada. E já imaginou se nós tivéssemos isso majoritariamente, massivamente? Já imaginou se o profissional de educação física estivesse nos planos de saúde? Esse é um trabalho de prevenção que vai custar bem menos do que qualquer tratamento. Sai mais barato para o plano de saúde, sai mais barato para o país, sai mais barato para todo mundo. Quer dizer, qualquer prevenção, qualquer ato preventivo. A educação física está diretamente ligada a isso. O nosso trabalho na secretaria é sempre focando a questão preventiva. Quanto maior a necessidade de clínicas, de internações, isso tem que ser um sinal. É claro que a gente vai ter que tratar, é obrigado a tratar, a gente vai ter que buscar essa pessoa para reinseri-la na sociedade limpa, mas isso é um sinal de que alguma coisa não está funcionando bem antes disso. Então, se a gente tratar lá no início com educação física, com esporte, com mensagens, com informação, menos clínicas terão que ser abertas, menos tratamentos vão ter que ser realizados. Bem, a gente está conversando aqui com o doutor Rafael Morcazel, e ele é professor, doutor, sabe tudo da parte de desporto e educação física, é mestre em Kung Fu, e está aqui nos auxiliando hoje, batendo esse papo, mostrando a inserção, né? o desporto, a educação física, as artes marciais, como ato preventivo e ato de tratamento no mundo das drogas. A gente tem falado aqui que, até o momento, mesmo já iniciando dizendo que não é mágico, a coisa não seria mágica, né? Não tem como você tratar só com isso, mas isso também faz parte. Mas como é que você, né? Talvez eu devesse perguntar isso, talvez, não sei, para um psicólogo, um psiquiatra, e não para um professor, doutor de educação física. Mas você, com a sua experiência acadêmica, com a sua experiência científica e pessoal, vai
nos trazer uma boa resposta. Porque a gente está falando aqui, ainda que não seja mágico, mas é muito bom, é ótimo. Então, serviria como tratamento, serviria como preventivo, ato preventivo, e diminuiria o número de usuários. Mas como que a gente fala isso para dar certeza, por exemplo, para um jovem, né, que está ouvindo a gente, e uma criança, né, um adolescente, mas que tem a noção e sabe, né, através de notícias, de atletas de alta performance até, que desde sempre estão ali envoltos no esporte, mas ainda assim se envolveram com drogas ilícitas ou álcool. Eu digo drogas as que mudam a percepção psicológica. Não estou nem me referindo às drogas que ele pode usar ali para melhorar a performance, não essas. Mas álcool, cocaína, maconha, então atletas de alta performance que vêm a se envolver com isso. Então, pessoal, se praticar esporte é bom, você tem todo um conceito que é bom, então aí como que o cara se mete numa dessa? Como é que você poderia aqui ter alguma informação para a gente através do seu conhecimento? Não, legal. Eu posso responder de duas maneiras. Primeiro, bem-vindo ao mundo humano. Isso é ser humano. Ser humano é ser falho. Ser humano é ser falho, né? E no início do nosso papo, a primeira coisa que eu falei foi: o esporte não é uma salvação bíblica, como se Deus viesse, iluminasse, tome, arremesse essa bola que tudo vai ficar bem. Não, ele colabora, mas tudo começa na vontade humana, uma coisa que vem do âmago do ser. É claro que várias vezes essa vontade pode ser falha. É claro que várias vezes ele pode ter tentações da vida. Eu não vou ficar citando nomes aqui, né? Mas assim, pessoas sabem de vários atletas famosos que cometeram assassinato, vários atletas famosos que cometeram desvio de verbas, que cometeram crimes, que se drogaram. Eles sabiam o que era certo e o que era errado. O esporte, ele tenta educar a pessoa através do que é chamado capacidade volitiva. O que é capacidade volitiva? É a capacidade de você saber fazer escolhas da maneira correta. Eu não posso fazer isso, porque eu sei que isso será uma falta. Então eu vou tomar um cartão. Me diz, isso não é uma representação microsociológica da nossa sociedade? Eu não posso atravessar o sinal vermelho, senão eu vou tomar uma multa. É simples como isso. É assim que a criança começa a entender, dentro de uma aula de educação física escolar, né, como funciona o mundo e suas regras e por aí vai. Ok, tudo bem. Só que tem gente, aí entra o segundo tópico da minha resposta, tem gente que entra nessa situação porque ela, de repente, é uma viciada em adrenalina. Né? Tem pessoas que estão no esporte por causa da adrenalina. E quando ele se aposenta, ou quando ele sai daquela prática, ele só transfere o vício. Ele transfere para outra coisa. Então, há pessoas, inclusive, que fazem bariátrica, e isso é sabido, está estudado. Todas as pessoas podem procurar no Google acadêmico, em Scopus, em Cielo, em vários bancos de pesquisa. Pessoas que fazem cirurgia bariátrica e não conseguem mais comer igual, mas passam a fumar. Entende? Então, ela muda o vício. Ela é uma viciada. Ela só mudou o foco. Aí entra a necessidade de um acompanhamento psicológico. E quando eu digo acompanhamento psicológico, é um trabalho multidisciplinar. A gente vai ter ali psicólogo, psicanalista ou psiquiatra, a gente vai ter ali os pedagogos, os fisioterapeutas, os nutricionistas, os profissionais de educação física, e por aí vai. Eu posso colocar até padre e pastor nisso. Eu posso colocar a família nisso. Né? Então, é muito importante, porque isso é um trabalho... O ser humano é um ser social, é um trabalho de conjunto, de todas as pessoas que o cercam. Né? Então, Lance Armstrong, o maior campeão da história do Tour de France, né? Corrida de bicicleta, uma prova incrível. Até no Brasil, que o ciclismo não é tão popular, é transmitido nas redes de TV. Né? Ele foi, acho que, 6 vezes campeão. Ele teve um câncer... Da Volta da França. 7 vezes campeão da Volta da França.
7. Então, ele teve um câncer no cérebro. Conseguiu sobreviver. Ele estava quase em estado terminal, conseguiu sobreviver. Voltou à prática, ganhou. Ele escreveu um livro. Esse livro foi best-seller em vários países por semanas e semanas. Né? E por que eu estou falando isso? Quando descobriram que ele estava praticando um doping que não caía nos exames, o livro dele, que era um best-seller, saiu da prateleira de autoajuda e foi para ficção. Olha só que incrível. Por quê? Porque ele feriu a ética. Então a beleza daquela prática, a estética daquela prática, se perdeu. Volto a falar, o esporte colabora, mas ele não salva. Mas ele pode dar uma ajuda danada. Mas o mais importante é a postura interna de cada um de nós. E se você fraqueja, tudo bem. Todo mundo é humano, todo mundo pode fraquejar, uns mais, outros menos. E é por isso que você tem que ter ajuda. Não é absurdo, não é vergonhoso você pedir ajuda. Não é vergonhoso, né? Então, é importante que a gente reconheça essa situação. Maravilhoso seria se todo mundo fomentasse projetos como esse. Eu gostaria de dar um abraço carinhoso e fazer aqui um aplauso público ao professor Marcelo Azedias, que está aqui presente no chat, até escreveu aqui. Marcelo, muito obrigado. Marcelo comanda o projeto Geração Careta, um projeto que já tem mais de uma década, talvez até 2 décadas em Niterói. Comandável, roubei ele de lá. Ele agora é subsecretário. Enfim, tá lá de coração, tá lá de coração. Sim, o Marcelo claro, faz um papel maravilhoso. Então, faz um papel maravilhoso, ajuda muita gente de diferentes classes sociais, é importante que seja dito isso, tá? Isso. Com muito esforço, isso é muito importante. Não interessa se você é de Itacoatiara, ou se você é do Badu, ou se é de Santa Rosa, se é do Fonseca, estava lá ajudando, apoiando, levando a competição, levando a exames de graduação, atletas levando inclusive para fora do país. Isso é muito importante, olha só que legal. Né? E pessoas que saíram dali, eu fico até emocionado falando isso, pessoas que saíram dali e descobriram ali uma ferramenta de trabalho numa atual situação que nós temos muita dificuldade. Então, pensem nisso, por favor. Isso é pensar no próximo. Isso é pensar no próximo, é muito importante. Desculpe a emoção. Muito legal isso, Rafael. Muito bacana esse reconhecimento, assim, a forma que você falou. Pouca gente conhece isso, né? O Marcelo hoje está na posição de subsecretário lá ajudando a gente, porque a gente também sempre fomentou esse tipo de ação. Eu estou lá, né, como secretário também por vir trabalhando nessas atividades, aí, junto até com o pessoal do Geração Careta. Eu estou secretário há alguns poucos meses, da pandemia para cá. E a gente quer levar todo esse conceito, né, do desporto, da atividade física, como forma de prevenção e de ajuda das pessoas, né? O Geração Careta tinha também ali, já teve um trabalho com egressos, e agora na secretaria a gente viu também que falar de prevenção, que a gente fala assim, prevenção é chegar antes de chegar à droga, e aí a gente pensa logo que é tratamento com crianças, mas não só idosos, né? Pessoas adultas que nunca tiveram contato com a droga, se veem ali no momento de desemprego, de isolamento natural, antes até de pandemia, né, que os filhos vão embora, perde-se emprego, perde-se amigos, e o que só resta para ele é entrar no mundo das drogas, no mundo do álcool. Então a gente tem também esse cuidado, esse tratamento através da yoga, da meditação e tudo isso. Então são conceitos que a gente está levando para a secretaria. E é um trabalho realmente multidisciplinar. Porque muita gente, quando a gente estava ali na criação da secretaria e falando com o prefeito, Rodrigo Neves, e ele se convenceu que há da necessidade realmente desse trabalho estar numa secretaria, né, estar ali no primeiro escalão da prefeitura, o que a gente mostrou da importância que tem uma secretaria de drogas. E ela é multidisciplinar. Um dos nossos trabalhos é convencer os outros secretários da importância da Secretaria de Drogas e do trabalho deles. Então a gente trabalha com
o secretário de Educação, com o secretário de Saúde, que a gente está até já andando já com projeto, que a gente tem andado bem próximo. A gente está ali com a Secretaria do Idoso, com o qual a gente também já vem conversando. Então, são várias secretarias que a gente tem que caminhar em conjunto. E na Secretaria de Educação, passar isso dentro de uma escola, por exemplo, onde tem ali o professor de Educação Física, a gente quer chegar ali com o professor de artes marciais ou o professor de yoga. E aí você passeou no seu comentário falando disso, das questões das brigas pessoais e de vaidades pessoais, onde um professor tem uma implicância com o outro e não deixa isso, a marginalização do professor de Educação Física, que é aquela aula que é do recreio, ou o professor de Educação Física, quando vê chegar ali um professor de artes marciais, ou até mesmo a yoga, fica sempre olhando, mas eles não são regidos pelo conselho. Então, assim, a gente tem que se desdobrar e passar esse tipo de informação. Não é fácil, mas também ninguém quer um trabalho fácil, e esse trabalho é que a gente vem desenvolvendo na Secretaria. Secretário, eu quero deixar muito claro, não só como profissional pessoal, né, não só Rafael Mocarzel, né, mas todas as entidades que eu sou ligado, nós nos colocamos totalmente à disposição do trabalho de vocês, a comunidade de Niterói. Por favor, nos use. Né? Os profissionais de educação física muitas vezes são vistos como alvo de muita caricatura. E, lamentavelmente, e aí eu posso dizer isso com muita tranquilidade, que é público, lamentavelmente, após essas grandes confusões políticas que o Brasil passou nos últimos anos de eleição, de essa dicotomia de lado A, lado B, meu lado é vermelho, meu lado é azul, não, você é isso, você é aquilo, se você não é da minha panela, é da panela dele, né? Não é assim. E por que eu estou falando isso? Porque a educação física também foi muito alvo de épocas dos militares, e aí também era muito criticado, não, mas aí competição não é isso, competição é quem tem grana, é assim, quem tem grana é quem ganha, e não é bem assim. O Brasil é prova viva disso, que o brasileiro costuma ganhar na raça, não pelo investimento, né? Então é muito importante que o profissional de educação física seja utilizado, e nós temos profissionais de educação física de excelência mundial. O profissional de educação física brasileiro, ele é considerado um dos melhores do mundo. Você pode ser instrutor de musculação nos Estados Unidos fazendo um curso de um final de semana. Um final de semana. Me diz, a sua mãe cardiopata, tá? Idosa, ela vai ter que tipo de profissional nos Estados Unidos orientando ela na musculação? Esse profissional? É esse profissional que você quer? É esse? Eu estudei 10 anos. 10 anos, faculdade, mestrado e doutorado, e eu tenho a total certeza que eu não sei nada. Porque tem um monte de professor que às vezes fala umas coisas que eu falei, caraca, eu não sabia disso. Porque eu estava estudando outra coisa. E ele estava estudando outra. E a educação ela é tão absurdamente gigante que não tem como você saber tudo. Você vai precisar do outro. É isso que eu estou falando. A gente precisa se respaldar nos outros. A gente precisa do trabalho coletivo. Meu diploma não serve de nada enquanto eu estiver errando. Por isso que eu preciso dos outros que estudaram aquilo. Sabe? E eu vou colaborar com o que eu sei. E eles vão colaborar com o que eles sabem. Não interessa se eles só têm faculdade e eu tenho doutorado. Isso não serve de nada. Sabe? Isso é só mais uma ferramenta de conhecimento. Eu poderia ter feito outras 4, 5 faculdades ao invés de ter feito mestrado e doutorado. Tem muita gente que para nesse status de PhDeus. Sabe? PhDeus não vai salvar ninguém. Sabe? Não vai salvar ninguém. O que a gente precisa é de pessoas comprometidas. Isso também no mercado de trabalho. Não interessa o nível acadêmico que ela tenha. Quantas pessoas aí que não têm nem faculdade e conseguem ajudar todo mundo através do seu trabalho? Né? Então, eu me lembro até hoje de uma greve que teve em São Paulo dos garis. Né? São Paulo parou. E quando São Paulo parou, o Brasil parou. Me diz, qual é a formação que a maioria dos garis tem? Então é assim, vamos ter um pouco de humildade, né? Ouvir o próximo, trabalhar em conjunto, pensando realmente em colaborar com a nossa comunidade, com a nossa sociedade. Né? Por favor, usem os profissionais de educação física. Usem. Nós estamos à disposição da sociedade.
eu peço ao secretário, eu peço a todo mundo que estiver nos assistindo, ou ao vivo ou posteriormente, faça uso da gente, estamos à disposição de vocês. E a todas as entidades que eu estou ligado, as faculdades, o Conselho Regional de Educação Física de Niterói, estamos à disposição. Todo mundo que quiser fazer uso dos projetos sociais, dos conhecimentos, das leituras, das pesquisas, por favor, estamos à disposição, ok? Não, eu vou fazer uso, já estou fazendo uso aqui, o seu contato vai ficar gravado e a gente vai andar, caminhar junto em outras situações. Eu vou querer sorver do seu conhecimento para a gente poder jogar isso para políticas públicas, que é esse o nosso papel. Fazer coisas para que fiquem ali para toda a comunidade. Rafael, estamos já chegando no finalzinho, mas eu ainda tenho mais uma pergunta aqui para você, antes das nossas despedidas. E dá tempo, temos aí 10 minutos ainda, tem bastante tempo para a gente responder isso aqui e ainda para as considerações finais. O esporte com relação às drogas, né? Tanto na prevenção quanto no tratamento. E você é um cara que vai saber muito bem afinar isso aqui. Seria importante o estímulo enquanto competição à atividade, ou mais como atividade física como saúde. Então, assim, pensando no tema drogas, o esporte, mas colocando no tema drogas, a gente tem que estimular ao mundo da competição do esporte ou apenas na aptidão física? Você entende que encaixa melhor em qual situação aí? O ser humano não é uma forma de bolo. Então, mesmo que eu tivesse um irmão gêmeo, as experiências de vida dele, as opiniões dele, têm total liberdade e direito de serem diferentes das minhas. Sem falar que o ser humano, ele muda, ele transita, ele muda de acordo com a sua situação, seu momento de vida, né? Eu já fui atleta de alto rendimento, fui da seleção brasileira, tive o prazer de carregar a bandeira do Brasil no Campeonato Mundial de 2003, fui medalhista na prática do Kung Fu. Eu não me vejo mais competindo. O meu momento de vida mudou, né? Hoje, eu não consigo me ver não sendo professor. Eu sou absurdamente mais feliz sendo professor do que atleta. Hoje é a minha visão. A competição é uma possibilidade. Ela não pode nem deve ser uma obrigatoriedade. Tudo deve ser proposto e não imposto. Talvez a palavra tudo seja muito radical, mas maravilhoso seria se as coisas fossem propostas e não impostas. Pronto, talvez seja melhor assim. Eu acho que a prática de atividade física, exercício e esportes cai também nessa seara. Já aconteceu de eu ver pessoas, inclusive nas lutas e nas artes marciais, não querendo mais praticar por pressão de pessoas falando, não, mas agora você tem que competir. Sabe? Não, mas eu não quero competir, eu estou feliz aqui só treinando 2 vezes na semana. Sabe? Quantas pessoas vão jogar bola ali na praia de Caraí 2 vezes na semana e não estão preocupados em competir em um campeonato de beach soccer? Sabe? Quantas pessoas estão fazendo assim sua aula de natação só para espairecer a mente? Ou vão para uma aula de dança no sábado? Sabe? É por pura promoção da saúde física, mental, social, lazer. Quer competir? Poxa, que maravilha. Não quer? Tudo bem também. Para prevenção de droga, Zezinho não é igual a Huguinho, que não é igual a Luizinho. Talvez aquele precise de um estímulo e ele quer competir, talvez ele se encontre ali. Talvez o outro sinta ainda mais pressão. E essa pressão pode desencadear nele alguma coisa psicológica no sentido negativo. Então, é complicado você ter um Ibirapuera, um Maracanã lotado te olhando. Não é todo mundo que encara isso bem. E eu estou falando de atletas de altíssimo nível, sabe? A gente vê uma Jade Barbosa caindo de uma trave e na mesma hora caindo no choro. Sabe? A gente está falando de um Diego Hipólito que na última hora cai no último salto, podendo ganhar a medalha de ouro, e ele fica
inconsolável. Eu estou falando de atletas de altíssimo rendimento que já tinha essa base. Então é assim, é muito importante que a gente tenha essa ideia que principalmente uma pessoa usuária de droga, ela provavelmente é uma pessoa fragilizada. Então, provavelmente, é claro que é necessário um estudo de caso, um acompanhamento. Então, na minha visão como profissional, eu digo que o esporte competitivo, né, dentro da educação física, o conceito de esporte é algo competitivo, o exercício físico não. O esporte ele é uma proposta, mas aos meus olhos não deve ser uma imposição. A gente não tem que ter nenhuma visão fechada para o mundo, para o tema droga, para tratamento ou prevenção, não tem que ter nada fechado. Não, vamos com atividades de competição. Não, vamos para atividades, fazer só atividade física. Então tem que ser bem flexível quanto a isso e deixar com a pessoa. Você falou das pressões de um maracanãzinho cheio, e ter ali um problema e ali ter uma derrocada momentânea. Mas as pressões acontecem até no treinamento, é o pai, a mãe, como a gente viu aqui o Adilson falando, é o treinador o tempo inteiro. Então, realmente, é uma preparação para sustentar a pressão. Isso, são muitas coisas envolvidas e realmente você lidar com isso, principalmente com pessoas que são usuárias, é bem complicado. Aqui da prevenção, você pode até ali ver alguém que tenha uma aptidão e indicar. Realmente a pressão no esporte é muito grande. Eu estava assistindo uma live do Zico, e o Zico ele quase deixou de ser o Zico por conta de uma situação de pressão dessa, que ele não sendo convocado para jogar na seleção olímpica, ainda jovem, ainda na carreira, ele abandonou o futebol. Ele ficou 10 dias sem jogar futebol, porque ele já tinha decidido, eu vou abandonar o futebol. E aí, depois, um trabalho psicológico em cima deles, ali, do pai, da mãe, conversando, apoiando, mas conversando, ele falou, não, eu vou insistir, e aí é um outro lado da situação, né, que é, diante de um infortúnio, ele, não, eu vou persistir, e aí foi o que é, né, deu-se ali o grande Zico. Graças a Deus ele não desistiu. Fez história. Graças a Deus não desistiu. Rafael, chegamos aqui no final, não dá muito tempo para a gente falar muita coisa, a não ser as nossas despedidas e deixar aqui essa live, se não dá uma bugada aqui no Instagram, eu vou deixá-la aqui gravada, vai ficar aqui no IGTV, assim como outras, você pode divulgar para os seus amigos assistirem. Eu vou ver se coloco também no YouTube, a gente vai deixar aqui gravada também, incentivando o pessoal a assistir essa live que a gente fez aqui com o doutor Rafael Morcazel. Muito grato, viu, meu amigo? Muito obrigado por você ter dispensado esse horário, dar mais essa aula aqui para mim e mais essa aula aqui para o pessoal. Divulga aí a CEPOD para os seus amigos, dizendo tudo que a gente tem aqui para fazer, e se eles puderem contribuir com a gente também, a gente aqui está pronto. E fico aí agora com os seus 2 minutos, 1 minuto e meio, para você dar o tchau aí para todo mundo. Bom, muito obrigado a oportunidade. Novamente, me coloco à disposição não só da Secretaria, mas todos que estão nos assistindo aqui. Fiquem à vontade para me acionar aqui nas redes sociais. Eu sou muito ativo nas redes sociais como uma forma de tentar transmitir essa questão do conhecimento de uma maneira simples e mastigada para todo mundo, às vezes até de uma maneira bem humorada, né? Agradeço todas as mensagens de carinho aqui que eu estou lendo no chat. Muito obrigado pelo carinho de todos. Agradeço a oportunidade aí ao secretário. Me coloco novamente à disposição para além de Niterói. Quem quiser qualquer coisa, por favor, tanto para cursos, publicações, pesquisas, artigos. Estamos aí. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Tá, obrigado você, tá? Eu convido mais uma vez a todos vocês a divulgarem aí o nosso espaço aqui da CEPOD NIT. Tem várias aulas aqui, cada live dessa aqui é uma aula. Então, vamos divulgar e vamos fazer esse nosso trabalho chegar em outros lugares. Eu queria aproveitar esses segundos restantes para agradecer toda a minha equipe aqui da CEPOD, o Marcelo Azedias, que organizou isso,
que é o nosso subsecretário, a subsecretária Vânia também, que ajudou aqui. Valeu, Rafael. Obrigado aí, um forte abraço.